Bem, eu acredito que a literatura, como um gênero artístico, ou como qualquer outro gênero artístico, ela é, por si, uma arte que encerra um gesto, uma intenção política. Toda ela. Então, necessariamente tem que ter um discurso político na obra artística ou na obra literária, certo? Para que eu possa ali detectar algum elemento político, algum viés político, algum desdobramento, algum discurso político, certo? E por que eu penso isso? Porque, veja bem, o que é a política moderna? É o espaço do contraditório, certo? O que você caracteriza uma democracia é a possibilidade de se construir um espaço do contraditório. No momento que você exclui esse contraditório, a democracia desaparece, certo? Ora, a literatura nasce, diferentemente de todas as outras formas de conhecimento humano, se nós formos aos gregos, não é? Os grandes temas que são abordados pela filosofia, a física, a política, a ética, etc., todos aqueles temas que são temas da filosofia, se busca uma verdade final. Ao fim e ao cabo, se busca uma verdade, se chegar a uma verdade, certo? A literatura é o único desses gêneros que vai ser abordado pela filosofia, particularmente por Aristóteles, aonde não se busca verdade nenhuma. Pelo contrário, se a filosofia interroga o mundo em busca de verdade, de uma resposta, a literatura também nasce interrogando o mundo, mas diferente da filosofia, ela não busca uma resposta. Ela busca construir novas interrogações, por ser uma linguagem carregada de significados, certo? Se é uma literatura que busque uma verdade final, interrogar o mundo e encontrar uma verdade, já deixou de ser arte. É qualquer outra coisa. Né? É uma arte panfletária, é uma arte ideologicamente dirigida, mas arte não é. Certo? Ora, sendo ela, a arte, o espaço do contraditório, certo? Isso por si já é um gesto político. E como espaço do contraditório? Porque a arte é o único espaço que o homem construiu, e Feira Goulart dizia que as pessoas fazem arte porque a vida não basta. Então as pessoas fazem arte porque a política, porque as outras formas de conhecimento, a história, a geografia, etc., não bastam. Então por que eu preciso de arte? Porque o espaço da arte é o espaço de eu construir uma outra possibilidade de mundo. Ora, quando eu penso em construir uma outra possibilidade de mundo, ou seja, um mundo como poderia ser, certo? E não um mundo como se apresenta, ao construir esse mundo como poderia ser, eu já estou batendo, né, de frente com todas as ciências que buscam uma certa episterme, uma certa verdade única. Certo? Eu estou dando uma outra possibilidade. Então, essa outra possibilidade já é um gesto político. Não é à toa que todos os momentos que se busca uma confluência de ideias em busca de uma verdade única, por exemplo, aconteceu na Idade Média, certo? Com a verdade única estabelecida pela teologia, aconteceu com os regimes autoritários, com o fascismo, nazismo, comunismo, certo? A arte é a primeira coisa que vai sofrer algum tipo de perseguição, se não, às vezes, com completo banimento. Por quê? Porque ela é aquilo que mais ameaça os regimes totalitários. Porque ela faz uma coisa que o regime totalitário querem evitar, que as pessoas sonhem. O que é o sonho? O sonho é um espaço onde eu, comigo mesmo, e só eu posso sonhar, né? Ninguém pode sonhar o meu sonho, certo? Eu estou sonhando um mundo, muitas vezes, uma história completamente surreal, completamente absurda. Ora, a arte é a possibilidade que os adultos inventaram, é o espaço que os adultos inventaram para sonhar acordados. Certo? Aí porque a arte é um perigo.
Porque você pode sonhar acordado. Não é? Observe que quando houve a Noite das Fogueiras, onde se queimou os livros, onde foram queimados os livros, lá no período em 1933, com o nazismo alemão, cada livro que era queimado, se dizia o porquê eles eram queimados. Ou seja, se nós formos olhar aqueles livros, por exemplo, Nada de Novo no Fronte, do Erich Maria Remarque, que foi um dos livros que foi queimado, e é um livro que tratava da Primeira Guerra Mundial, e mostrava o quão ridículo eram as guerras, porque ele vai dizer, olha, os presidentes, os generais, os reis brigam, mas quem vai pagar o pato somos nós. E aí ele sugere o seguinte, por que as guerras não são resolvidas num grande estádio? Você colocaria os dois reis, vestidos com roupas sumárias, cada um com tacape, e um começaria a agredir o outro. Ou seja, ele pega aquilo que é glorificado pelo discurso oficial, o discurso militar, como um momento heróico, de honra, enfim, tem todos os épicos, e coloca como se fossem dois homens brutamontes, primitivos, da era das cavernas, segurando um tacape, e um agredindo o outro. É obviamente que ao colocar esse contraditório, ou seja, algo que vai em oposição, não é, a todo o discurso político estabelecido por aquele regime autoritário, essa obra é uma ameaça. Não é? É claro que isso não queria acontecer, mas a literatura é o espaço contraditório. E se fosse assim? E se todos os conflitos nacionais se resolvessem dessa maneira? Fossem resolvidos dessa maneira? Né? Se fossem os seus governantes, né, as pessoas que tivessem que ir lá para o fronte, e não nós, pobres mortais, coitados, certo? É claro que essa obra tinha que ser queimada, tinha que ser banida. Então, quando a gente pega cada uma daquelas obras que os nazistas queimaram, a gente vai ver que todas elas, de alguma maneira, elas abalavam as verdades constituídas. Fossem as verdades históricas, geográficas, as verdades da sociologia, qualquer uma delas. Certo? Então, esse espaço do contraditório, recentemente eu li uma frase ótima do Amos Oz, que morreu recentemente agora em dezembro, e ele escreveu quase 20 livros de ensaio, de artigos, coisa e tal, e ele dizia, quando eu tenho certeza de algo, eu escrevo um artigo. Quando eu tenho dúvida, eu escrevo uma obra literária. É exatamente isso. A obra literária é o lugar da dúvida. Eu interrogo o mundo, mas eu não busco uma resposta. Eu coloco interrogações. Ora, tem coisa pior para um regime autoritário do que interrogações? Então, toda obra de arte, se for arte, ela é um ato político. Ela é uma obra política. Por isso que eu não acredito em que possa existir arte numa obra literária ou numa obra artística de viés autoritário. Certo? Porque uma obra de viés autoritário, ela vai ser panfletária, ela vai ser um discurso direcionado, ela não vai ser uma linguagem carregada de significado, certo? Ela vai estar impregnada de valores ideológicos e de verdades. Isso é uma contradição em relação ao que é a arte. Sem falar que ela faz a pior das coisas. Que o que é? A arte, não é? A verdadeira arte é aquela que dilata a nossa humanidade, que faz com que a gente reconheça no outro, no diferente, possa se emocionar com aquele outro. Eu não sou mulher, mas eu leio um romance que a personagem é uma mulher e eu começo a sofrer como ela, como se fosse uma mulher. Eu não sou chinês, eu nunca fui à China, mas eu começo a sofrer com o chinês como se eu fosse chinês desde a minha infância. Certo? Ora, uma arte autoritária, uma arte do nazismo, o que é que ela faz? Ela faz o contrário. Ela subtrai a humanidade. Porque ela não considera o judeu humano, ela não considera o homossexual humano, ela não considera os negros humanos, os mestiços humanos. Certo? Ora, se a arte é exatamente um dos momentos do homem interrogar o humano e tentar entender o humano, como é que eu subtraio o humano? Tá? Então a minha ideia, o que eu acho é isso. Não existe uma arte política. Toda arte o é. Ela é, em sua essência, política. E foi isso que agradou a Aristóteles. Era isso que Platão não gostava.
Platão não gostava porque a sua república era perfeita demais para acatar os poetas. Enquanto para Aristóteles, que não acreditava naquela república perfeita, a arte era exatamente o espaço necessário que o homem criou para sonhar acordado. E sonhar acordado significa, e se as coisas fossem de outro modo? E se o mundo fosse de outro modo? Certo? E se os filósofos que vão governar a república não fossem tão sábios assim? Será que eles são tão sábios? Será que eles são quase semideuses que sabem o que todo mundo quer? Não é? Naquela raiz ali da república, que parece que é a raiz de todo pensamento autoritário, de sociedades perfeitas, está ali para mim, está ali na república. Tem um certo cheiro de fascismo na república, aquela coisa de alguém que acorda de manhã, olha pela janela e diz, eu tenho a solução para a humanidade. Eu morro de medo desse tipo de gente. Não é? O artista é aquele que não tem solução nenhuma para a humanidade. Ele tem interrogações. Por isso que a boa arte, ela é política, porque ela tira a gente da zona de conforto.